Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Pode assentar, muito obrigado. Estou alegre, agradecido a Deus o privilégio de estar aqui convosco e ver o pastor Joel Freire, pastor presidente desta igreja aqui na América, sua esposa irmã Mabel, sua família, Deus abençoe. Os obreiros que compõem o brioso ministério desta igreja, pastores, ministros, servos de Deus, distinto rebanho, os baianos ora apresentados, Deus abençoe a cada um, os de Feira de Santana, cidade onde moro, Deus abençoe a outro casal de baianos de Feira de Santana ali, que estão morando em Coral Gables, é isso mesmo que fala? E veio visitar o culto esta noite, e nós nos alegramos no Senhor Jesus pelo prazer de estar aqui. Como disse o pastor Joel, há um certo tempo eu não tinha vindo aos Estados Unidos. No final do ano passado eu tinha um compromisso com os irmãos aqui no mês de dezembro, parece-me que era um congresso de mulheres, novembro, e o visto foi renovado, mas o passaporte não chegou em tempo. E eu entendi que Deus tinha um propósito específico e me rendi a isso. Mas o Senhor nos proporciona desta feita o privilégio, e eu agradeço a Ele pelo cuidado, pela benignidade outra vez manifestada, pela compaixão, mas acima de tudo por ver que a sua obra continua crescendo, o seu nome continua sendo glorificado, Ele continua sendo honrado, e nós somos os seus servos. O amor do qual o pastor Joel falou é recíproco, eu desfruto deste mesmo sentimento. Só devo dizer aos irmãos que, indo ao Brasil, vocês estão convidados para irem à Bahia, com todo respeito pelo resto do país, que é o nosso país, mas se você for ao Brasil e não for à Bahia, está em dívida, tá? E se for à Bahia e não for à Feira de Santana, a dívida cresce. E se for à Feira de Santana e não participar de um culto aí, querido, comprometeu a viagem inteira, tá? Mas nós estamos lá servindo ao Senhor, glorificando o seu nome, buscando honrá-lo sempre e ganhando almas para Cristo Jesus, porque só Ele salva o homem dos seus pecados. Estamos felizes, graças a Deus, muito em paz, debaixo da proteção de Deus e guardados pela sua infinita misericórdia. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Eu quero ler dois textos bíblicos. O primeiro nos Salmos de número 146. Salmos de número 146. Quero falar de algo que Deus agora, no final da tarde, trouxe ao meu coração para partilhar convosco nesta noite. Salmo 146, o versículo de número 5. Diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Vamos, por gentileza, ao profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo de número 17. Versículo de número 7. Diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Coloca assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, eu quero que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Fala comigo. Amém.
Agora dá uma olhada no irmão do seu lado e diz para ele assim: Deus espera que você confie nele. Parece uma questão óbvia. Nós confiamos em Deus. Aliás, é a frase nobre gravada, impressa nas cédulas de dólar americano. Nós confiamos em Deus. Mas até que ponto nós estamos colocando esta confiança em atividade? Até que ponto aplicamos esta confiança em Deus e da maneira que Ele é digno que confiemos nele? É interessante que nós cobramos dos nossos filhos, dos nossos amigos, confiança. Se a nossa criança acorda pela madrugada depois de um pesadelo, qualquer pai e mãe tem esse gesto natural, corre, abraça o filho e diz: calma, o pai está aqui, a mãe está aqui. É uma forma de reivindicar confiança. Por que será que em meio às nossas adversidades e vicissitudes e dificuldades, Deus está falando conosco? Eu estou aqui. E a gente não consegue dormir, não consegue descansar, não repousa nele. Como anda esta nossa confiança em Deus? Eu gostaria de falar sobre isso, exercendo a plena confiança em Deus. O escritor da Epístola aos Hebreus, lá no capítulo de número 11, traz uma dissertação, uma exposição, uma definição de fé. E ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a garantia das coisas que se não veem. Se a fé é o firme fundamento, esta é a linguagem de um construtor. Ele está dizendo que a fé é o alicerce do prédio que você pretende construir. É o firme fundamento, é a coluna de sustentação. Não importa quão alto e belo seja um edifício e a sua fachada, a construção começou pelo alicerce. Significa dizer que todo e qualquer milagre em nossa vida começará pela fé, pela confiança. Depois diz que a fé é a garantia das coisas que se não veem ou que não foram vistas. Ou seja, a fé é a visão do invisível. É tocar o intocável, aquilo que não pode ser apalpado. Mas pela fé se antecipa o milagre. O mesmo escritor diz no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que busca a Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ora, a fé é o princípio ativo da confiança. Em nenhum momento da Bíblia a fé é um instrumento passivo. Fé é um instrumento ativo. Em toda a Bíblia a fé requer atitude. Deus abriu o mar, mas Moisés precisou ferir as águas. O Jordão parou de correr, mas os levitas tiveram que mergulhar os pés. Golias caiu, mas alguém teve que atirar a pedra. Fé requer atitude. É um princípio ativo. Enquanto fé é um sentimento, a confiança é a expressão deste sentimento. Em outras palavras, a confiança é a verbalização da fé.
Nos Salmos 146, ora lido, um salmo de gratidão, um salmo de aleluia, Davi está reconhecendo que as suas vitórias foram resultantes da sua confiança no Deus de Jacó. Jeremias, no capítulo 17, começa dizendo que maldito é o varão que confia no varão. Por favor, veja só. Jeremias não está dizendo que maldito é o varão, olha para mim, por favor. Jeremias não está dizendo que maldito é o varão que confia no varão. Jeremias está dizendo que maldito é o varão que confia no varão. Está falando do perigo da autoconfiança, da autossuficiência, porque ela nos tira da dependência de Deus. A autossuficiência anula a confiança nele. Agora veja, confiar em Deus é não esperar que o socorro venha de qualquer outra parte, senão dele. Todos os homens, todos os recursos, todas as partes são apenas vias, são apenas meios, são apenas instrumentos, mas o socorro vem de Deus. Daí, eu gosto desse texto de Mardoqueu, Esté 4,14. Quando Esté diz a Mardoqueu, eu não posso aparecer perante o rei sem ser chamada. Mardoqueu responde, não penses que se te calares, serás poupada do castigo. Mas saibas que se de todo te calares, Deus de outra parte levanta socorro para o seu povo. Confiança é saber que Deus sempre agirá de uma ou de outra parte. Lá no Salmo se diz assim, se o Senhor não vigiar a casa, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Confiar é saber que eu posso ter tudo à minha disposição, mas é o Senhor quem faz. O Salmo 121 é um salmo encantador, principalmente se você souber o momento que ele foi escrito. O Salmo 121 foi escrito, parece-me que lá no contexto de 1 Samuel 26 ou 23, é quando Davi está escondido no vale, Saul contrata 3.000 homens de guerra, canhotos, atiradores de elite. A Bíblia diz que eles atiravam com funda e não erravam nem um fio de cabelo. Davi estava no vale, Saul manda 1.500 homens pela frente e 1.500 homens por trás. Davi sabia que ele não iria escapar. Aí ele começa a compor, do vale para o monte. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De repente, os filisteus invadem Jerusalém. O mensageiro chega e diz a Saul, esquece Davi. Os filisteus estão entrando em Jerusalém. Saul chama os 3.000 homens e diz, deixa Davi para depois e vamos defender a cidade. Quando Davi fica sabendo, ele compõe o refrão, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Exerça confiança em Deus. Green card é bom e necessário para quem está aqui. O salário, os dólares no final do mês são necessários. O carro, a cobertura de saúde, a casa, mas são apenas vias, instrumentos
A nossa confiança tem que estar em quem controla todas estas coisas. Porque se elas falharem, Ele permanece inabalável, porque Ele é Deus. Mas, quais são as atitudes de quem exerce confiança em Deus? Como é que alguém que confia em Deus de fato se comporta? Vamos fazer uma análise com base na Bíblia. Vamos entender um pouco dessa nossa confiança. Primeiro, quem confia em Deus, entrega. E não é entregar a Deus a nossa causa como a gente entrega o carro para o filho. Ou para a esposa. Que a gente dá o carro e de vez em quando telefona para perguntar, e aí, está tudo bem? Nós temos o hábito de entregar a Deus as nossas causas. E a gente fica segurando na ponta e de vez em quando dá uma puxadinha, para se certificar que Deus realmente está segurando. A Bíblia diz, Salmo de número 37, versículo de número 3 a 6, diz assim: confia no Senhor e faz o bem, e assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará. É Ele quem fará sobressair a tua justiça como a luz. E o teu direito como a luz do meio-dia. Você tem direito na situação, você tem razão na demanda, Deus fará o teu direito sair como a luz do meio-dia. Confia nele. Mas a ordem é: entrega. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. No texto grego de Pedro, a expressão ele tem cuidado de vós é mais ou menos, ele antecipa, ou ele antecipa-se, ou melhor, ele chega na frente, lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele chega na frente. O problema é para ser resolvido amanhã. Quando você chegar lá, Jeová já chegou. É isso que Pedro está dizendo. Por isso que Pedro diz, aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, que nós não devemos estar angustiados, antes serem as nossas ansiedades e cuidados conhecidos do Senhor. Quem confia, entrega. Qual é o nosso problema? Nós somos como Marta e Maria. Preferimos Lázaro doente em casa do que ele morto para provocar a vinda de Jesus. Entenda uma coisa, às vezes o agravamento do problema é para provocar a chegada de Cristo. Eu falei sobre isso nesta igreja, no outro templo, alguns anos atrás, que nós pedimos milagres, e quando as coisas ficam piores, a gente desespera. Só que
a dificuldade, a impossibilidade é a plataforma do milagre. Quanto pior fica para você, melhor fica para Deus. Dá um toque, dá uma provocada no irmão do seu lado e diz para ele: entrega. Sabe uma coisa que eu comecei a aprender, irmãos? É que Deus só te dá algo que você está disposto a não receber. Você quer muito, mas Deus só te dá se você estiver disposto a não receber. Por quê? Porque senão aquilo vira divindade em nossa mão. Toma o lugar de Deus em nossa vida. Ganha mais importância do que deve ter. É por isso que Jeová dá Isaac a Abraão, depois diz: me devolve, oferece-o a mim em holocausto. Se você estiver disposto a ficar sem Isaac, então você está pronto para ser pai de uma multidão. Se você estiver pronto para ficar sem aquilo que está querendo receber, então você está preparado para receber muito mais do que está pedindo. Aprenda a entregar. Quando nós aprendemos a entregar, então estamos preparados para receber o que Deus tem para nos dar. Quem confia, entrega. Nós ficamos carregando problemas que Deus não quer que nós carreguemos. Ele quer apenas que nós coloquemos diante dele. É preciso confiar em Deus para render as nossas causas a Ele. Para entregarmos a Ele a nossa situação e não ficarmos entrando em desespero cada dia. Tomando ansiolíticos para conseguirmos dormir. Como é que você entrega e não dorme, irmão? Como é que você entrega e está explodindo em casa com a esposa, com o marido, dando nos meninos? As mãos do Senhor estão estendidas para receber as nossas causas. Se confiarmos nele, entenda isso. Se você entregar, mas não confia, estará afrontando a Deus. Não entregue sem confiança, porque afronta a sua fidelidade. Confie e entregue. Não entregue e confie. Confie e entregue. E quando você confia e entrega, Deus se move em teu favor. Segundo lugar, quem confia, segue. Quem confia vai na direção que Deus apontou. Quem confia não contraria Deus com base na lógica, porque as coisas de Deus não têm lógica. Deus não age matematicamente, tá? Todo mundo diz, é para o sul. Se Jeová disser, é para o norte, esqueça o sul. Quem confia, segue. Em Mateus capítulo de número 19, versículo 21, Jesus conversa com um rico, jovem, que lhe procurou. Era um mancebo que guardava a lei. E ele pergunta a Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse-lhe: guarda os mandamentos. Aí ele esnoba. Quais? Como se dissesse: tem mais algum além dos que eu já pratico? E Jesus cita alguns: não roubarás, não matarás, não adulterarás. Ele diz: para, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Aí Jesus diz assim: agora vai, vende o que tens, dá-o aos pobres, depois vem e segue-me. O que Jesus estava ensinando para aquele jovem era algo que ele ainda não havia aprendido na prática e na essência da lei. Renuncia. Não estabelece a tua confiança no que você faz, nem no que você tem. Estabelece a tua confiança no que Deus é para você.
Aliás, tem uma coisa que nós precisamos aprender: a nossa segurança e a nossa garantia não está no nosso caráter, nem na nossa fidelidade, mas no caráter e na fidelidade de Deus. Que, aliás, dá licença, não se ofende comigo, por favor. Nós ocidentais temos mania de ser o centro da terra. Nós queremos que Deus exista em função de nós. Somos antropocêntricos na essência. A maior parte dos nossos louvores apontam para Deus trabalhando por nós. Estou falando de seguir e declinei para a fidelidade de Deus. Tem um hino clássico que diz assim: tu és fiel, Senhor. E o refrão conclui dizendo: fiel, assim. Assim como eu descrevi na estrofe. Mas de uns anos para cá nós começamos a cantar: fiel a mim. Acontece que Deus não deve fidelidade nem a mim nem a você. Quem somos nós para Deus nos dever fidelidade e fazer continência? A Bíblia diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Por quê? Não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, Deus não é fiel a mim, Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel a seus próprios atributos, Deus é fiel à sua eternidade, Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel à sua infinitude, Deus é fiel à sua grandeza, e porque Ele é fiel à sua grandeza, Ele cumpre o que nos prometeu, ainda que você seja infiel. Ele permanece inabalável, ou seja, o que Deus lhe disse está valendo. Ah, pastor, mas eu fiz uma bobagem, tropecei, anulei a promessa. Você tropeçou, Jeová não. Você falhou, Jeová não. É só voltar para o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e volta. Por quê? Ele não pode negar-se a si mesmo. Você devia dar um brado de glória a Deus. Parece decepcionante, né? Deus não ser fiel a mim. Mas se Deus fosse fiel a nós, irmãos, a fidelidade de Deus dependeria da nossa. E a fidelidade de Deus não depende daquilo que você consegue fazer. Só depende do fato de que Ele é perfeito e não falhará jamais. Mas vamos lá, quem confia, segue. Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Seguir a Deus é ir onde ninguém iria, mas o Senhor está lhe mandando ir. Gênesis capítulo 26 tem um exemplo claro disso. A Bíblia diz que ao morrer Abraão, deixou para Isaque como herança um poço. E os filisteus foram lá e enterraram o poço de Isaque porque o invejavam. E expulsaram-no da sua terra. E ele foi embora para o deserto. E ao chegar no deserto, Isaque cavou outro poço e a Bíblia diz que deu água.
E os pastores de Abimeleque foram lá e disseram: olha, você está muito perto de nós. Entulharam os poços de Isaac e mandaram-no embora. Para onde? Para o deserto. E ele foi. E ao chegar lá, cavou outro poço. E a Bíblia diz que deu água. Quando você está na direção de Deus, onde você cava, dá água. Lhe jogam para o deserto para lhe matar e Jeová abre poço em seu favor para lhe abastecer. Vem lhe caluniar e Deus transforma a calúnia em projeção para você. Eu gosto de uma expressão de Davi lá em 1 Samuel capítulo 26, quando ele fugia de Absalão e veio Simeia lhe amaldiçoando e lhe apedrejando. E Absai chamou a Davi e perguntou: tu queres que eu mate esse cachorro? A pergunta foi essa. E Davi disse: deixa-o. Deus está contemplando a minha aflição. E Ele é poderoso para transformar em bênção a maldição deste dia. Aleluia! Na direção de Deus não há maldição, há bênção. Quando nós estamos na direção de Deus, aqueles que querem nosso mal ficam olhando dizendo: vai morrer, vai acabar dessa vez. E você vai inchando, os músculos crescendo. Por quê? Porque deserto não mata crente na direção de Deus. Deserto é treinamento. Deserto é terra de aperfeiçoamento. A Bíblia diz que Jesus se fortalecia nos desertos da terra. Provoca o vizinho e diz para ele: você não vai morrer no deserto. Oh, aleluia! Alaganamai chorando na garamandagá. Faz o que Deus te mandou, que Ele te respalda. Ele assina embaixo. Ele responde por você. Vai na direção que Ele te deu. Esquece as vantagens da proposta. Analisa a direção de Deus. Nenhuma boa proposta fora da direção de Deus serve para você. Mas entenda uma coisa: na direção de Deus, pedras se transformam em alicerce. Aleluia! Eu ouvi um missionário da África contando de um pastor africano que começou a reclamar de Deus, que ele queria que o Senhor lhe fortalecesse a fé. E um dia, conta o testemunho que o missionário acordou e o Senhor falou que ele: está vendo aquela pedra na frente da tua casa? Estou vendo. Empurra aquela pedra todo dia, pela manhã e à tarde. E ele todos os dias empurrava a pedra. Depois de 1 ano e alguns meses empurrando a pedra todo dia, ele foi reclamar com Deus. Porque Satanás apareceu para ele e disse: Deus está te fazendo de besta. Você está empurrando essa pedra todo dia e ela não saiu do lugar 1 milímetro. Deus está brincando contigo. E ele foi reclamar com Deus: oh Deus, o Senhor está me achando idiota, me fazendo empurrar uma pedra que não sai do lugar? E Deus falou com ele: olha para os teus braços. E ele olhou. E o Senhor perguntou: estão mais musculosos? Estão. Olha para as tuas pernas. Ele olhou. Os músculos estão mais definidos? Estão. Eu nunca te disse que você iria mover a pedra. Eu só te mandei empurrá-la para te fortalecer.
Deus não permite provações com outro propósito, senão nos fortalecer. Você entendeu? Diga amém. Não é todo problema que Deus vai resolver da forma que você deseja. Mas com certeza você vai sair dele mais forte, mais crente, mais íntimo de Deus, mais preparado para os embates. Segue. Terceiro lugar, quem confia, crê na palavra dada. Quem confia, crê na palavra dada. Jeremias, capítulo 1, versículo 12, diz assim: eu velo sobre a minha palavra, para quê? Não está escrito eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Diz eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. É diferente. Se o Senhor dissesse eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir, ele estava dizendo eu já dei a minha palavra e ela se cumpre por conta própria. Quando ele diz eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir, ele está dizendo eu dobro a manga, eu entro na situação, eu provoco o cumprimento da minha palavra, eu faço acontecer. Ou seja, eu crio circunstâncias, mas faço cumprir a minha palavra. Foi isso que a mulher cananeia entendeu. Quando ela chega perto de Jesus em Mateus 15, 21 a 28, e clama, minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não respondeu nenhuma palavra. Irmão, aprenda a lidar com o silêncio de Deus. Nós não entendemos muitas vezes porque Deus se cala, mas Ele não cala por desprezo. Deus tem os seus métodos de agir. Quando Jesus se calou, os discípulos acharam oportunidade para dizer: Senhor, manda ela embora, que ela está fazendo escândalo. Quando eles disseram, manda ela embora, a Bíblia diz que ela ajoelhou diante do mestre. Aí Jesus diz, não é bom pegar o pão dos meninos e jogá-los aos cachorrinhos. Jesus estava dando um banho de água fria na mulher. Ah, pastor, mas todo teólogo diz que cachorrinho é um termo de estimação, mas é cachorro. Não importa. Aí o texto diz que a mulher prostra-se, é diferente. Ela deita, ela adora. Aí quando ela adora, Jesus diz assim, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo, da maneira como tu desejas. Ela não questionou mais. Ela levantou e se foi. Porque a Bíblia diz que desde aquela hora sua filha ficou sã. O simples fato é, ela creu na declaração que Jesus fez. Quando lá Jairo conversa com Jesus acerca da sua filha, alguém chega e diz, não importuna mais o mestre, Marcos 5, a tua filha já morreu. Jesus olha para Jairo e diz, não temas, crê somente. Pedro estava pescando, trabalhou a noite inteira, e pescador e caçador come do que traz para casa. Pedro não pegou nem piaba. Alguém aqui conhece piaba? Aí Jesus chega, sobe no barco e começa a pregar. E pregou desde o amanhecer do dia até quase meio-dia. Pedro ainda não era discípulo. Pedro estava conhecendo Jesus ali. Jesus toma posse do barco de Pedro.
E quando Jesus termina de pregar, ele diz: agora vai e lança a rede na banda direita do mar. Pedro olhou e disse assim: nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. E uma das regras da pescaria é que não se pesca durante o dia, porque quando o sol bate, os peixes descem para as águas mais profundas. Não é hora de pescar mais, mas, segundo a tua palavra, lançaremos as redes. Ô irmão, Deus te deu uma palavra. Quando você veio para a América do Norte, Deus te deu uma palavra acerca disso? E você está correndo por quê? Deus não fala para nos agradar ou para se ver livre das nossas orações. Pais prometem aos filhos para ver se o menino para de chorar. Deus não promete para você parar de chorar. Ele promete porque decidiu fazer. Tem um camarada na Bíblia, ele é sanguíneo em quase todas as suas atitudes. Pedro. Precipitado sempre, resolvendo as coisas na mão, na espada. Mas um dia, Atos 12, Herodes prendeu a Pedro e disse: matei a Tiago e te mato amanhã pela manhã. Pedro sabia que Herodes matava, ele já tinha matado a própria esposa, os 2 filhos e a própria mãe. O indivíduo que matou a própria mãe, ninguém escapa. Aí Pedro sabia que ia morrer no outro dia, deitou e dormiu. Bom, como é que o camarada sabe que vai morrer amanhã e consegue deitar e dormir? Tem gente aqui que não consegue dormir nem com a fatura do cartão de crédito para pagar no outro dia. É fatura mesmo que chama aqui? Vocês me entenderam? Pedro dormiu. E dormiu tanto que o anjo chegou de madrugada e disse: acorda, Pedro. E Pedro acordou meio zonzo, tonto. E o anjo disse: vem comigo. E Pedro foi saindo. E o anjo disse: não, calma. Calça sandália. Ai, eu me apaixono com esse detalhe. Sabe por quê? Porque para quem vai morrer amanhã, irmão, a sandália é o que menos importa. Só que quando o anjo diz: calça a sandália, eu vejo Deus dizendo: não precisa desespero, eu já cuidei até dos detalhes que não lhe importam mais. Já cuidei até das pequenas coisas. Mas não eram sandálias como hoje, que você enfia o pé e sai correndo. Tinha que sair amarrando até em cima. Eu imagino Pedro calçando a sandália e saindo. Quando ele vai saindo, o anjo disse: Pedro, espera, coloca a capa. Como se dissesse: está frio lá fora. Aí Pedro se aquece e sai. Quando chega lá fora, o vento gelado bate na testa. Pedro acorda e diz: não é um sonho? O camarada dormiu tanto que calçou a sandália e vestiu a roupa pensando que era um sonho. E ia morrer amanhã. Como é que ele conseguiu isso? Jesus um dia olhou para Pedro e disse assim: você vai ficar velho. Quando Herodes disse: te mato amanhã, Pedro contou os anos de vida e disse: Jesus me disse que eu vou ficar velho. Não fiquei ainda. Eu vou dormir, que Jeová vai me tirar dessa enrascada. Quem tem promessa pode deitar e dormir, porque Deus está trabalhando por você. Creia na palavra que Deus lhe deu. Vamos encerrar. Interessante que a gente fica assim:
Deus falou, mas eu quero confirmação. Brincadeira. Deus não é menino, irmão. Ele não precisa ficar repetindo o que disse. Ele diz assim: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas se cumprirá naquilo para que a enviei. Isso é da fidelidade dele. Penúltimo lugar. Quem confia... Vou mexer agora com um bocado de gente. Quem confia, primeiro, entrega. Segundo, segue. Terceiro, crê na palavra dada. Quarto, espera. Aí a gente mexe com uma enfermidade que está atingindo jovens e adolescentes do mundo inteiro. É a chamada síndrome do pensamento acelerado. Quem tem adolescente conhece isso. O menino está lá no videogame, brincando, diz assim: mamãe, prepara um chocolate para mim. Já preparou? Nós pedimos e queremos respostas online. O meu menino, quando ele está doente, ele diz assim: pai, ora por mim. E eu oro. E é incrível que antes que eu diga amém, ele diz assim: não sarou ainda. Calma. O Salmo diz, 37:7, descansa no Senhor e espera nele. Irmãos, existem dois termos na Bíblia que os teólogos chamam de sinônimos. Eu entendo que na prática eles são diferentes: paciência e longanimidade. Por que eu entendo que eles são diferentes? Porque paciência é uma virtude humana desenvolvida. Como? Com tribulação. Tribulação produz paciência. Longanimidade é fruto do Espírito. Qual é a diferença da paciência para a longanimidade? A paciência nos leva a esperar, olhando no relógio. A longanimidade transforma o tempo em parceiro. Quem é longânimo não se preocupa com o tempo, não conta quantos dias já passaram. Quem é longânimo entende que o tempo é companheiro, trabalha em seu favor. Quando nós desenvolvemos longanimidade, a capacidade de esperar sem medir o tempo, nós estamos entrando na dimensão da ação divina. Entenda uma coisa: Deus não sofre pressão. Não adianta gritar, esbravejar, ameaçar chutar o balde, dizer que vai pular da ponte. Deus não sofre chantagem emocional. É preciso aprendermos a dizer: Senhor, Tu sabes o meu limite. Sabes até onde posso ir. Lembra-te que sou pó e sabes que não aguento mais, mas espero em Ti. Abraão esperou. Nós temos a sensação que os homens de Deus, cujos nomes se registram na Bíblia, sofreram provação pela manhã, choraram à tarde e venceram à noite. A gente prega sobre Jó como se Jó fosse membro da Assembleia de Deus, sentado na bancada da nossa igreja, falando a nossa linguagem pentecostal. Aí Jó teve provação. Qual é o dia do ciclo de oração aqui? Quinta pela manhã, veio para o ciclo de oração e clamou, à tarde venceu e à noite foi honrado. Não é assim.
Estudiosos dizem que o processo de Jó durou entre 7 e 10 anos. Davi foi ungido rei de Israel e teve que esperar, dizem os estudiosos, cerca de 14 anos para assumir o trono. Aprenda a esperar. Por quê? Porque há um tempo estabelecido para cada propósito diante de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o justo é como videira frutífera plantada junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto. Quando? Na estação própria. Tem promessa que Deus te fez que Ele não pode cumprir hoje. Não porque Ele não é capaz de cumprir, porque eu e você não somos capazes de receber o cumprimento da promessa hoje. Deus nos conhece e sabe o tempo. Fica em pé, por favor. Tem uma coisa extraordinária numa mulher que a gente quase não fala dela na Bíblia. Ela só aparece uma vez. Axa. Axa só aparece em Josué 14. Ela era filha de Caleb. Caleb que entrou na terra prometida com Josué. Axa foi dada por esposa para um homem depois que ele vencer uma guerra, porque seu pai havia dito: se alguém conquistar aquela cidade, eu darei Axa, minha filha, por sua mulher. Há festa no céu por um pecador que se arrepende. Se vem a quarta pessoa, o irmão ou a irmã, acena assim com a mão e me avisa: aqui vem a quarta preciosa vida para Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Se há mais alguém, vem andando. Está escrito que hoje é o dia da salvação e agora é o tempo aceitável. Eu convido só mais uma vez, há mais alguém que deseja render o seu coração ao amor pleno de Deus. Aqui vem um senhor, um irmão, por gentileza, ajude-o, venha com ele, um irmão o acompanhe, por favor. Em nome de Jesus. Aleluia. É isso que vale, irmão. Se Jesus salva, podemos voltar para casa com o sentimento de que o nome de Jesus foi altamente glorificado e a sua obra cumprida. Estendam as mãos para cá, por favor, em direção a estas pessoas. Pai, nós te louvamos por estas vidas tão preciosas, atraídas pelo teu Espírito Santo, envolvidas pelo teu amor. Te suplicamos esta noite, ó Deus bondoso, o perdão para os seus pecados e a purificação para a sua vida pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Senhor, estabelece neles a tua morada pelo teu Santo Espírito e registra os seus nomes no teu memorial santo e proíbe, na grandeza da tua soberania, proíbe Satanás de tocá-los, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem levantar, por favor. Pastor Joel dará as coordenadas, mas o irmão, a irmã que veio com ele, com ela, dá um abraço nele, dá um abraço nela, como Jesus daria, por favor. A igreja dá um brado de glória a Deus por esta irmã.